senhor. Então, boa noite para vocês. Vamos começar a nossa aula de princípio de eletricidade e magnetismo. E hoje nós vamos falar sobre fundamentos de eletromagnetismo. Tudo começou há um tempo atrás, quando os seres humanos perceberam determinadas pedras, no caso, foram encontradas na natureza, pedras normais, pedras naturais. Elas tinham propriedades de atrair objetos de ferro. Ou as duas mesmo, elas se atraíam. E essa característica chamou muita atenção, mas não se tinha nenhuma utilização para aquilo nessa época. Então, não se foi dado muita importância para esse comportamento, porque não tinha nenhuma utilidade até então. Não estavam se utilizando. Então, foi descoberto por Tales de Mileto, isso aí foi a primeira referência associada a esse fenômeno. Era numa região da Grécia, conhecida como Magnésia, que já observava essas interações entre esse mineral e o ferro. Esse mineral, depois de um tempo, a gente conseguiu catalogar ele, que ele seria o óxido de ferro, seria o tetróxido de triferro. Na verdade, quando a gente tem a molécula, a gente tem tetróxido, no caso, termina aqui com oxigênio, ele com quatro átomos de oxigênio, então tetróxido, e a terminação com oxigênio, ele fica óxido, né? Tetróxido, e triferro, que seria 3 átomos de ferro. Então, ferro 3, oxigênio 4. Então, tetróxido de triferro. Seria o mineral que que era na época a pedra era chamada magnetita. Vou botar ela aqui. Os fenômenos foram relatados na região da Magnésia. As pedras são chamadas de magnetita. E seus respectivos fenômenos de magnetismo, no caso, os seus fenômenos de magnéticos. A gente tem aqui, ó, em consideração ao nome da cidade, da região da Magnésia, a pedra foi chamada magnetita e os fenômenos são chamados de magnéticos. Já vem com a referência a isso tudo que aconteceu. O segmento da física foi chamado de magnetismo. Então, observa que tudo foi já em sequência do que estava acontecendo, né? Então, como eu estava falando, eles não se interessavam muito por esse estudo, uma vez que o primeiro relato da repulsão, isso é interessante. O primeiro relato de repulsão entre os minerais data de 400 anos após a descoberta da atração. Quer dizer, eles já tinham descoberto que as pedras faziam a atração, porém eles não tinham identificado polaridade. Só que como não tinha utilização para essa pedra, propriamente dito, ele não tinha utilidade nenhuma, então não foi dada importância em novos estudos. Até porque, na época, o que era abrangente na Grécia era a questão da filosofia. E essa parte de magnetismo precisava de experiências, precisava de alguém que se interessasse. Como na época não tinha ninguém que se interessasse a princípio, então passou-se esse período todinho sem ninguém fazer experimento. Sabia-se que tinha pedra, sabia que tinha esse fenômeno, mas não se estudava porque até então não se tinha importância. E até assim, uma maneira que a gente vê que não se tinha esse interesse é quando eu digo que hoje a gente sabe que um ímã ou uma peça metálica, ela tem um polo positivo e o polo negativo, e você dizer que essa peça só foi possível fazer a experiência de repulsão 400 anos após a da atração, quer dizer, a gente sabe que uma peça só ela tem os dois polos, era só inverter o lado e fazer essa experiência. E eles não observavam que ele tinha esse fenômeno da repulsão. Eles só observaram a repulsão 400 anos após a atração. Então, aí, até o século XIII, pouco se discutiu sobre o magnetismo, até que a novidade chegou na Europa. Atribuída aos chineses, a bússola trazia uma aplicação prática, tornando-se, portanto, algo de grande interesse. Então, os chineses, eles observaram esse comportamento e utilizaram nas suas bússolas. Antigamente, a gente observa essa questão do magnetismo quando se destacou a partir da navegação. Mas isso tudo já vem de muito tempo antes, né? A gente não é no século XIII, isso foi há muito tempo antes. Teve toda aquela questão de Tales de Mileto,
outros comportamentos já tinham sido percebidos, porém, até nesse momento aqui foi que foi trazido uma funcionalidade para essa característica das pedras. Então, esse instrumento proporcionou um desenvolvimento de novas técnicas de navegação. Novas técnicas de navegação e orientação. Então, partiu daí a ideia da orientação com as estrelas, antigamente era a orientação com as estrelas, e aí teve a compreensão do campo magnético da Terra. Quando a gente tem uma ponta de um metal, a gente coloca um ímã, ele aponta para a gente o norte magnético. Existe uma coisa chamada poder das pontas. O poder das pontas, ele tem uma característica de apresentar uma polarização e ele ser atraído pelo norte magnético. Por exemplo, como é que funciona uma bússola? Ela tem um ímã apontado na ponta do ponteirozinho, da agulhazinha da bússola, e essa bússola, ela aponta o norte magnético da Terra, através justamente dessa característica magnética que ela tem. Antigamente, não se tinha essa característica, eram mapas, era por astrolábio, cálculo de distâncias e orientação pelas estrelas. Depois que a bússola veio e realmente transformou em uma facilidade inúmera em relação ao que era antes a questão da navegação. E aí a gente tem a barra com polaridade, polo norte e polo sul, e ela aponta para o norte magnético, não o norte verdadeiro, e sim o norte magnético. Então, nós temos aí a interação entre a eletricidade e o magnetismo. Ampère e Faraday. Foram dois caras que a gente vai estudar um pouquinho melhor, eles aí que facilitaram essa nossa vida. Então, Michael Faraday, ele nasceu em 22 de setembro de 1791 e faleceu em 25 de agosto de 1867, faleceu com 75 anos. Faraday publicou um trabalho que chamou de rotação eletromagnética, elaborando os princípios de funcionamento do motor elétrico, em 1831. Faraday descobriu a indução eletromagnética e o princípio por trás do gerador elétrico e do transformador elétrico. Eu tenho aqui um desenho, deixa eu ver se é no próximo slide. Pronto, dá para a gente simbolizar. Então, o que acontece? Faraday observou que quando a gente faz um arco, está aqui o arco, feito de material condutor, ele interligou a um amperímetro, está aqui, e está aqui com zero, tranquilo. O que foi que ele observou? Ele observou que quando ele passa o ímã por dentro desse arco, o amperímetro já consegue calcular a corrente que circula por esse arco, através de um campo magnético que é feito do ímã com esse arco. Então, eu tenho aqui, se você observar, ela entrando pelo polo norte, está aqui, o polo que é o positivo, vamos dizer assim. Na hora que ele passa pelo arco, o sentido da corrente é no sentido anti-horário. E aqui nesse segundo quadrinho, na hora que a setinha volta, na hora que ele sai, na hora que ele passa voltando, a corrente elétrica é invertida, ela já passa a ter o sentido horário. Então, ela alternou aqui do anti-horário para o horário. Isso foi uma observação feita por Faraday, quando ele estudou campo magnético em um circuito elétrico. E eu tenho aqui o funcionamento de um transformador, um funcionamento básico, vamos dizer assim, mas que a gente pode ilustrar, que ele diz o seguinte: nesse ponto aqui, eu tenho uma bateria, uma pilha, essa pilha tem um polo positivo e um polo negativo. Na hora que esse circuito fecha, eu tenho energia elétrica circulando nesse circuito, passando pelo circuito, por essa espira do lado esquerdo desse círculo, que no caso ele está aí passando pelo ferro magnético do transformador, e ele vai ser eletrizado, porém esse condutor ele é esmaltado e esse esmalte é isolante. Então, ele não vai ser um condutor elétrico, mas ele vai gerar um campo magnético, que esse campo magnético vai percorrer todo esse círculo
esse cilindro aqui, essa esfera, essa parte circular, esse ferro magnético circular, e esse campo magnético vai induzir nesse secundário, que aqui do lado esquerdo a gente chama primário, do transformador, no lado esquerdo a gente chama secundário, porque é justamente o primário, em relação ao número de espiras do primário e do secundário, a gente determina se o transformador é de elevação ou de rebaixamento. E nesse caso aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nesse caso aqui, ele está fazendo somente a passagem por condução de campo magnético. Então, ele induz uma energia elétrica, essa energia elétrica se transforma em energia magnética, nesse ferro magnético. Quando esse ferro magnético é passado por dentro de um outro condutor, que não se toca, o condutor que está com a bateria, não se toca com o condutor que está com o voltímetro. Porém, eles estão circulados por um campo magnético. E esse campo magnético, quando circula pelo secundário, ele se transforma em um campo elétrico também. E esse campo elétrico é quem alimenta, na hora que ele fecha o circuito aqui, ele tem a entrada da energia pelo transformador e a gente vai ver a saída da energia pelo transformador do outro lado. Então, nós temos aqui o voltímetro, que vai apontar a conversão de energia do primário para o secundário. Esse exemplo aí agora, dá para a gente perceber no transformador, eu tenho o ferro magnético aí, tem o primário e o secundário, dá para a gente perceber o número de voltas que o condutor dá pelo ferro magnético. Então, nós temos aqui, do lado esquerdo, eu tenho aqui a corrente de primário de entrada, ele consegue dar aqui, deixa eu dizer aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 voltas no primário. E no secundário tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 voltas no secundário, com a saída aqui, né? 7 voltas. Mas o que acontece? Para esse transformador, eu já chamo ele de um transformador rebaixador, porque o primário tem mais espiras do que o secundário. E a quantidade de tensão que sai é correspondente ao número de voltas que existe dado no transformador. Então, eu tenho aqui o núcleo do transformador, que é o ferro magnético, ele é feito de um ferro condutor, um ferro magnético, e nós temos os fios de cobre que passam pelo primário e passam pela secundária. A gente tem aqui o enrolamento do primário, que ele fala aqui do lado esquerdo, e nós temos o enrolamento do secundário aqui do lado direito. Nós temos aqui a corrente primária, que ele chama de IP, que entra, e a tensão primária vai estar entre os polos positivos e negativos aqui. E nós vamos ter o circuito do secundário, que ele está em azul, aí do lado direito. E a tensão do secundário é justamente que ele está entre os polos. Esse daqui com esse daqui, que é o azul. E esse daqui nós chamamos ele de IS, porque é a corrente secundária. Aí tem número de espiras, que é o NP de espiras, que é o número de espiras do primário, e o NS é o número de espiras do secundário. Isso aí, existe uma relação, que a gente não vai entrar em consideração agora, porque é mais para frente no curso. A gente vai ver que é justamente a relação para dizer assim, eu quero determinada tensão na saída do transformador, eu vou dar tantas voltas com esse cabo de cobre que eu vou alcançar essa tensão. É possível? É possível, sim. A gente consegue, esse é um projeto de um transformador, que a gente consegue fazer para ele ser rebaixador ou ele ser um transformador elevador. A gente, quando elabora projetos elétricos, a gente justamente conta justamente com essa matemática, porque é aí que vai estar o segredo se você quer 220, 110, 220, 12 volts, 226 volts. Isso indica justamente o número de espiras que é para colocar a tensão desejada no secundário. Você tem a tensão do primário e você tem a tensão do secundário. Isso aí, esse transformador,
ele é chamado de autotransformador, ele do jeito que está aí, porque ele faz o seguinte, o autotransformador, ele transforma uma tensão em outra. Por exemplo, a gente pode comprar no nosso mercado, aqui em Maceió, fácil, um autotransformador 220-110. Como é essa questão de autotransformador? Ele tem um ferromagnético, desse mesmo jeito que a gente está vendo aí na foto, e ele tem esse número de espiras, do primário e do secundário. Se eu colocar ele alimentado 220, ele vai sair 110 do outro lado. E se eu colocar ele alimentado 110, ele vai subir para 220 do outro lado. Ele tem o lado certinho, que é para poder a pessoa colocar, de primário e de secundário, e a gente consegue fazer justamente essa relação. Então, eu tenho aí um grande exemplo de uma invenção de Michael Faraday, que é a gaiola de Faraday. Como é que funciona? Eu tenho aí uma bobina, que é a bobina de Tesla. A gente vai falar sobre ele um pouco mais na frente. E nessa experiência de Faraday, ele tem uma descarga elétrica que está sendo direcionada para o aterramento, que no caso seria esse rapaz, mas ele está protegido por uma tela. E essa tela está recebendo esse raio e está direcionando para a Terra. E de forma que esse rapaz não está sentindo a carga elétrica que está sendo jogada nessa tela. Agora também ele não pode pegar na tela, né? Se ele pegar na tela, ele vai sofrer essa descarga elétrica. Mas essa foi uma experiência de Michael Faraday. E essa é a base que a gente utiliza hoje para a questão de estudos de para-raio. Temos dois tipos de para-raio que são utilizados. Para-raio tipo Franklin e para-raio tipo Faraday. O tipo Franklin, ele é justamente aquele que fica em cima dos prédios, que tem aquelas hastezinhas. São 4 hastezinhas. E ele é uma lança para cima do prédio. Então, é o para-raio tipo Franklin. E o outro formato que a gente tem é o para-raio tipo Faraday. O Faraday, ele é justamente quando os prédios, eu acho que vocês já podem ter visto também, os prédios, eles são circulados por um condutor ao longo de todo o seu teto e desce pelos cantos das paredes, pelas arestas do prédio, o cabinho condutor que liga o cabo de cobre que circula o telhado até a malha de aterramento do prédio. Então, nós temos aqui, como é que funciona, qual é o fundamento básico? Por exemplo, essa é a teoria de misturador de sinal. O misturador de sinal, o bloqueador, na verdade, ele é utilizado em presídios para evitar que o sinal de celular se propague, porque essa tela protege as ondas de entrar no presídio, né? Por exemplo, aqui eu tenho esse pêndulo com essa esfera e eu tenho aqui uma haste eletrizada negativamente, que se aproxima dessa esfera pendurada nesse pêndulo, e ele sofre a sua deflexão, ela tem a sua atração. Porém, quando eu coloco uma gaiola ao redor, essa gaiola é metálica, né? Na verdade, ela é metálica condutora, justamente para ela atrair essa característica magnética e eletromagnética e dispersar os outros sinais, ao ponto que a mesma barra chega e a esfera não é alterado o seu comportamento, porque ela justamente está protegida pela malha de aterramento, que é tipo Faraday. Essa daí é o prédiozinho que a gente tem dessa questão do aterramento tipo Faraday, que é a malha de aterramento tipo Faraday. E essa daí é ela na prática, né? Na teoria e na prática. E esse é o tipo Franklin, que eu falei para vocês. Aqui, como é que acontece? Eu tenho essa hastezinha daqui, são 4 hastes, 1, 2, 3 em uma ponta, 4 hastes, que fica na ponta dos prédios e desce o cabo condutor, tá aqui. Esse cabo condutor desce até a malha de aterramento, que eu tenho aqui. São tubos de proteção. Aqui eu vou ter a caixa de inspeção.
Na caixa de inspeção, eu vou ter as hastes de aterramento. As hastes de aterramento são conectadas, ele vem com o conector, vem subindo até a malha de aterramento, vem por um tubo. Esse tubo, ele sai aqui, pega pelo cabo e vai subir até o para-raio tipo Franklin. Então, eu tenho esse para-raio. Essa lança, essa cabeça de lança que está no lado esquerdo aí, ela é chamada de captor. O captor é justamente onde o raio vai cair. Observe que ele tem as pontas, que é justamente para atrair o raio. Aí, na sequência, a gente vem com o cabo condutor, que é o cabo de descida, o cabo condutor, e nós temos os espaçadores, que, na verdade, ele vai garantir que a energia elétrica não entre em contato com a parede do prédio. Porque a parede do prédio, se ele entrar em contato, ele vai dispersar a energia pela parede do prédio e vai tanto ele vai sofrer a descarga elétrica, que não é isso que a gente quer que ele seja protegido. Então, ele tem uma haste metálica e é protegido por uma parte isolante no interior. Eu não sei se dá para vocês verem aqui, ó, nessa parte embaixo do balizamento aqui da torre, no meio, na foto, que você tem um gancho e ele tem uma parte de borracha isolante dentro dessa parte grande aí, dessa parte de borracha isolante. Vamos lá. E aí, como é que funciona o para-raio tipo Franklin? O para-raio tipo Franklin, ele é uma proteção por cone. Ele fica no topo dos prédios, e no topo do prédio, ele abre um cone de acordo com a altura. Esse cone dele, ele tem uma proteção, tem um ângulo. E esse ângulo, ele é escolhido de acordo com a altura em que ele vai estar. Por exemplo, eu tenho aqui, do lado direito, a 20 metros de altura, é um ângulo de 50 graus. A 30 metros de altura, um ângulo de 45 graus. A 45 metros de altura, um ângulo de 35 graus. A 60 metros de altura, um ângulo de 20 graus. Aí me pergunta, mas professor, e como essa é um cone imaginário que você vai ter que calcular? Na hora que você coloca o aterramento, você prevê esse cone. De acordo com a altura em que ele vai estar, ele tem um fechamento. O que tiver dentro do cone está protegido. O que tiver fora do cone não vai estar protegido. E esse cone ele é feito através de uma relação de triângulos. Por exemplo, aqui nesse daqui, ó, eu posso pegar essa altura H com esse raio R e eu tenho um ângulo aqui de 90 graus. Então, eu tenho um ângulo de 90 graus, eu tenho aqui um de 60, e eu sei que o triângulo, a soma dos ângulos internos de um triângulo, dá 180 graus. Então, eu posso pegar 90, posso pegar os 60, dá 150, e aqui eu tenho que esse daqui vai ser um ângulo de 30, que é para poder fechar os 180 graus. Mas aí o que importa não seria esse ângulo, em si a altura que é utilizado para raio, para poder você calcular o cone de proteção. Por exemplo, essas torres de transmissão de televisão que tem aqui em Maceió, elas possuem para-raio tipo Franklin. Todas elas têm. Mas aí ela fornece uma proteção em cone para as coisas que estão embaixo. Em cone, desse mesmo jeito que vocês estão vendo aí. E aí eu tenho a gaiola de Faraday. A gaiola de Faraday, a explicação dela é o seguinte. Eu tenho dois corpos, um corpo positivo e um corpo negativo. E as cargas elétricas, o campo elétrico, passa do positivo para o negativo nessa distribuição das linhas de força. Porém, quando eu tenho um tipo gaiola de Faraday, está aqui, esse quadrado é uma parede, certo? Que ele está tipo é uma parede metálica com a gaiola de Faraday. Então, como esse polo do lado esquerdo é o polo positivo, ele vai adquirir a carga elétrica negativa, que vai ficar mais próximo a ele. Por consequência, o polo positivo vai ser o da outra extremidade. Esse daqui está o negativo, esse aqui é o positivo, são as cargas elétricas que vão ficar acumuladas no corpo, e ele vai ser associado ao lado negativo de cá. Os opostos se atraem. E aí eu tenho essa proteção de gaiola de Faraday. Se você observar, se eu pegar esse prédio e eu retirar o prédio de dentro, eu vou ficar somente com a gaiola, somente com as hastes verdes. Essa é a proteção da gaiola de Faraday. Eu tenho que proteger ele por completo.
E aí o raio vem, incide, e aqui ele desce pelo para-raio e ele se expande pela malha de aterramento. Professor, Oi. algum desses para-raios tem algum circuito elétrico ligado nele ou é só essa parte que você está falando? Isso, é só cabo, é só cabo. O que acontece? Todos os equipamentos, o nome dessa palavra é equipotencialização. Todos os equipamentos elétricos devem estar ligados à mesma malha de aterramento. Professor? Oi, sim, pode falar. É só uma dúvida que eu tenho. Sim. Tipo, aí o raio vai pegar no para-raio e ele passa aí por todo o sistema e vai para a Terra. Mas só que tem como algum equipamento capturar energia do raio, não, né? Ainda não. Ainda não. Mas eu acredito que daqui a um tempo nós vamos poder sim, mas ainda não foi descoberto, não. Porque Porque na hora que acumular a energia do raio, eu acredito que a gente vai ter uma fonte aí de energia que a gente vai poder aproveitar para muita coisa. Ainda não é possível. Mas vamos lá. Então, o fundamento é esse. Deixa eu voltar aqui. Está aqui. É somente condutores. Ele não vai ter nada elétrico ligado, que a gente chama de ativo, né? O que tem energia elétrica a gente chama de ativo. O que não tem energia elétrica a gente chama de passivo. Então, é uma rede passiva, não tem energia elétrica ligada nela, porém, o problema, o que ela faz é conduzir a energia elétrica a uma malha de aterramento. A malha de aterramento está no solo, na hora que incide a energia elétrica, ela desce e se expande no solo para poder fazer essa dissipação. E aí, todos os equipamentos elétricos, como a gente estava falando, devem ser interligados à malha de aterramento. A malha de aterramento é a mesma. A malha de tudo que for metálico, guarda-corpo, o que você tiver de cano metálico também deve ser aterrado. Tudo deve ser aterrado. Tudo deve ser aterrado. Foi metal, deve ser interligado à malha de aterramento. Inclusive, em prédios, a gente utiliza até para fazer o aterramento a parte estrutural do prédio. O que for de ferro, ele tem que ser aterrado. Então, até dentro das colunas de ferro, elas são aterradas. Se você observar, o prédio por si, ele vai ter o seu fechamento completo, que ele é feito de ferro. São colunas de ferro e depois são construídas as paredes internas. Mas, nesse período que estão as colunas de ferro, ele é feito o aterramento e depois é concretado. Na hora que concreta, ele já vai ficar lá fechado e todas as hastes de ferro que estão na estrutura do prédio, elas estão interligadas. Quando a gente vai fazer uma construção, a gente pega o ferro e faz a amarração antes de bater o concreto. Quando a gente faz uma coluna, a gente fecha com a madeira, joga o concreto, aí fica a cabeça dos ferros para o lado de fora, a parte de cima. Quando a gente faz a outra coluna horizontal para fazer a interligação, a gente interliga o ferro que está vertical com o ferro que está horizontal. Então, se a gente observar, tanto de um lado quanto do outro, todos os ferros, eles estão interligados. E na hora que eu aterro, aqui eu estou aterrando o prédio, a parte estrutural do prédio. Mas aí eu tenho circuitos elétricos, tenho carcaça de equipamentos, motores, equipamentos em geral tem que ser tudo aterrado. Eu tenho todas as tomadas têm que ter aterramento, que se interligam. Todas as tomadas têm aterramento, que leva para a malha de aterramento, que é a mesma malha que tem no SPDA. SPDA é o nome que a gente dá para esse tipo de gaiola de Faraday e para-raio tipo Franklin. SPDA, o significado é Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. Sistema de Proteção, SP, aí D é descargas e o A atmosféricas. Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas. Então, vamos mais para frente. Tem aí, falando ainda sobre Faraday, eu tenho essa questão aí do sinal irradiado pelo celular, ele chega na gaiola de Faraday, ele não passa pela gaiola. De mesma forma que as ERBs, que no caso são as nossas torres de celular, que o nome dela é ERB, que é chamada Estação Rádio Base, elas emitem um sinal, porém, quando chega na gaiola de Faraday, ele não permite a passagem das ondas. Então, o que é que ele coloca aqui? Vamos lá.
Os sinais emitidos dentro da gaiola não passam para o exterior. E os sinais emitidos fora da gaiola não passam para o seu interior. Existe um isolamento eletromagnético. Essa é a teoria do bloqueio de sinal dos presídios. O bloqueio de sinal do celular que deve ser feito nos presídios. É dessa forma. Então, observa aí novamente o exemplo da esfera. Uma esfera carregada é aproximada de uma outra esfera inicialmente neutra, e existe uma divisão, uma orientação dos seus polos e elas são atraídas. No momento que a gente coloca a gaiola de Faraday, ela não será mais atraída por essa gaiola, ou por essa esfera que está eletrizada. Oi, sim, pode falar? Na imagem aqui. Eu saí e entrei para ver se aparecia, mas ainda não contou sem aparecer. Eu estou gravando a aula, aí eu vou mandar o link para você, eu acho que eu mando ainda hoje, aí já dá para você observar. É bem interessante essa ilustraçãozinha. Você vai começar a entender. Eu acho que tem mais alguém com problema de imagem? Alguém que não está vendo aí também? Também estou vendo. Eu também não estou vendo. Não está vendo nada? Nada. Tá vendo nada. Tá dando. Alguém está compartilhando o vídeo. Você não pode do administrador. Realmente. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, peraí. Não tem. Me dê 2 minutos aqui. Eu vou tentar ver se eu faço alguma coisa. Eu vou bloquear o meu microfone aqui. Daqui a 2 minutos eu volto. Meu amigo, realmente não tem uma tela aqui que eu consiga ver aqui essa questão de autorização. Antes eu via, agora não consigo ver não. Tá dando alguém, você não pode ver. Galera, tenta reiniciar o aparelho. Reinicia que Não outro vai deu não, certo pô, não vai comigo. não, já fiz isso várias vezes. Desinstalei o aplicativo, reinstalei e não aparece não. Vamos lá, vamos continuar. Daqui a pouco no intervalo a gente dá eu vou tentar desconectar e conectar de novo. Vamos ver aqui. Então, dando mais um andamento aí na aula, a gente está falando agora sobre André-Marie Ampère, que na verdade Ampère estudou as correntes elétricas. Ele nasceu em 20 de janeiro de 1775 e ele morreu em 10 de junho de 1836. Morreu com 61 anos. Ele foi filósofo, físico, cientista, matemático, e ele foi francês, né? Que fez importantes contribuições para o estudo do eletromagnetismo. Ele descobriu as leis que regem as atrações e repulsões das correntes elétricas entre si. Idealizou o galvanômetro, inventou o primeiro telégrafo elétrico e colaborou com Arago e o eletroímã. O galvanômetro, eu acho que eu tenho aqui, deixa eu ver se eu tenho um galvanômetro. Tenho, pronto. Esse é o galvanômetro. O galvanômetro, ele é constituído da seguinte forma. Ele tem aqui uma base de papelão. Esse aqui é uma bobina feita de condutor, aqui no meio. Tem uma linha que é suspensa na bobina e tem uma agulha pendurada no meio dela.
Ele tem até as dimensões aí, quem quiser fazer aí um galvanômetro, ele tem até as dimensões. Então, ele tem aí uma ponta de terminais e ele tem, nessa partezinha aqui, os dois polos que você vai conectar à sua fonte de tensão. Então, na hora que você conecta a tensão, que circula a energia pela bobina, essa agulha vai dar uma distorção. E essa agulha vai dar uma distorção de acordo com o campo que é gerado, que é de acordo com a corrente elétrica que circula pela bobina. Essa é a função do galvanômetro, que, na verdade, o galvanômetro foi o primeiro experimento que houve até para que descobriu a questão do estudo da corrente elétrica, que é o amperímetro. Antes de se chamar amperímetro, a base, que amperímetro é ampere, né, em homenagem a Ampere, que é o que estudou as correntes elétricas. E antes dele se chamar ampere, o fundamento dele veio do galvanômetro, que é essa peça que vocês estão vendo. Então, como é que funciona? Eu tenho aqui hoje, eu tenho um polo norte e um polo sul, entra por essas linhas vermelhas e segue esse campo magnético, segue essa bobina, na verdade, aqui. Ele monta essa bobina, dá a diferença, na hora que eu coloco a tensão, ele sente a diferença. Essa molinha verde que vocês estão vendo aqui no centro, ela é um metal condutor, que na hora que esse metal circula pela corrente, a corrente elétrica circula por esse metal, essa parte de dentro do metal com a parte de fora do metal, ele vai haver, como eles estão polarizados iguais, ele vai haver uma repulsão. E na hora que existe a repulsão, acontece da agulha, da distorção. De acordo com a corrente elétrica, a repulsão é maior. E aí, quanto maior a corrente elétrica, maior a repulsão. E aí essa agulha dá uma tendência e ele apresenta já as medições de corrente elétrica, nesse caso, corrente elétrica. Então, eu tenho agora os voltímetros, que no caso, medidores de corrente analógicos, que esse da esquerda ele é mais fixo em equipamento, na verdade esse daí é de bancada, mas ele simboliza mais aqueles que ficam em porta de equipamento. E eu tenho da direita, que ele é o manual, ele é analógico, mas ele é um multímetro, na verdade, mais voltado a essa parte de eletrônica, essas coisas, por conta dele ser analógico, por conta dos valores que ele tem aqui, ele tem essa agulha de distorção baseada no galvanômetro. Então, tem essa questão de ímãs. Uma característica interessante dos ímãs é que eles possuem dois polos. O que é interessante a gente observar nesse desenho? Observa que eu tenho no desenho de cima, eu tenho um ímã só, que ele tem dois polos norte-sul. Então, na hora que eu quebro o ímã no meio, o próprio ímã ele já tem uma nova polarização. Ele tem o norte e sul definido também no próprio ímã. Então, na hora que eu quebro o ímã, ele já fica polarizado em positivo e negativo por ele só. Ele já tem essa divisão. Então, como ele fala aqui, uma característica interessante dos ímãs é que eles possuem dois polos, o polo norte e o polo sul, que sempre aparecem juntos. Quando o ímã é dividido ou quebrado em pedaços, cada parte individual será um ímã completo, ou seja, ele tem os dois polos, polo norte e polo sul, no próprio ímã. Mesmo você quebrando ele já adquire essa característica. Então, eu tenho aqui atração e repulsão. Eu tenho aqui norte e sul. O sul é atraído pelo norte, quer dizer, os opostos se atraem. Eu tenho o sul com o sul, eu tenho repulsão. O norte com o sul, eu tenho atração. E o norte com o norte, eu tenho repulsão. Eu tenho a repulsão. E aqui, eu tenho na minha direita uma representação do campo eletromagnético. Essa linha no meio aqui, que simboliza o eixo X, ela vai ser o nosso condutor. E esse campo elétrico é um raio que circula ao redor desse condutor, como vocês estão vendo aqui nesse eixo. É um raio que circula nesse condutor. E esse raio, ela tem uma direção, de acordo com o que nós vimos na questão do transformador. E, assim, a gente apontando o polegar para o sentido da corrente elétrica, a gente vai ver para onde gira a questão do campo eletromagnético. Então, assim como as cargas elétricas, os ímãs influenciam o espaço ao seu redor.
Eu tenho esse exemplo aqui do ímã, que está no meio da nossa tela. Vocês observem que ele tem campo eletromagnético, que ele coloca saindo do positivo para o negativo, mas ao redor dos seus 360 graus. Então, eu tenho 360 graus ao redor do ímã com o campo magnético. Como também eu posso ter uma característica de campo eletromagnético quando eu tenho um condutor energizado, e esse condutor energizado, ele também adquire essa característica de que ele tem o seu campo elétrico e o seu campo magnético, como a gente falou. São duas coisas distintas, porém, elas são agrupadas. Elas ocupam no mesmo ambiente. Elas têm o campo elétrico e o campo magnético, mas, porém, são coisas distintas. Professor? Sim, pode falar? Tem como se eu mandar esse slide aí no grupo, porque não está aparecendo nada aqui não, e eu só consigo entrar agora na aula. Tem sim, mando sim. Eu estou gravando a aula e eu vou mandar o link para vocês assistirem essa aula lá. Beleza? Consigo sim. Vamos lá. Aí o que acontece? Assim como as cargas elétricas, os ímãs influenciam o espaço ao seu redor. Eu tenho aqui o planeta Terra, eu tenho o polo sul magnético, o polo norte magnético, tudo certinho. Polo sul geográfico, está aqui. E o polo norte geográfico, o eixo de rotação, o eixo magnético que tem aqui. Então, observem que ao redor do planeta Terra também tem um campo magnético ao redor dela. Então, tudo isso é influenciado. Então, o ímã, ele aponta para o norte magnético. Deixa eu... Quem é que está aqui chegando? O Dr. David. Vamos lá. Relação entre os fenômenos elétricos e os fenômenos magnéticos. Isso é interessante, porque eu estou falando de dois campos elétricos, dois campos, um elétrico e outro magnético, que estão presentes no mesmo condutor. Na hora que um condutor está eletrizado, ele tem um campo elétrico, que é justamente ocasionado pela energia elétrica que está circulando, e eu tenho um campo magnético. Esse campo magnético, ele é acoplado ao campo elétrico, porém são distintos. Ele completa o outro, propriamente dito. Então, vamos lá. Correntes elétricas sofrem a ação de uma força magnética quando submetidas a um campo magnético que não seja paralelo ao desenvolvimento da corrente, ao movimento da corrente. Correntes elétricas geram campos magnéticos no espaço ao seu redor. Variações do fluxo magnético no interior de anéis e espiras de material condutor geram correntes elétricas. Isso aí é justamente a questão do campo magnético que a gente estava falando. Na primeira frase, ele diz aí, correntes elétricas sofrem a ação de uma força magnética quando submetidas a um campo magnético. Então, a bobina, ela, na hora que ela está eletrizada, ela vai ser submetida, vai ser criada nela uma força, um campo magnético, por consequência, uma força magnética, e que não seja paralela ao movimento da corrente. As correntes elétricas geram campos magnéticos no espaço ao seu redor. Eu tenho um condutor, que foi justamente isso aqui que eu estava falando. Eu tenho um condutor e ele está circulando energia, ele faz parte de um circuito, está passando energia elétrica por ele. E esse condutor, ele apresenta esse campo eletromagnético ao redor dele em 360 graus. É disso que a gente está falando. Então, quando ele fala aí no item 2, nesse trecho 2, nessa linha 2, aqui, ele diz, correntes elétricas geram campos magnéticos no espaço ao seu redor. E aí nós temos também variações do fluxo magnético no interior de anéis e de espiras de material condutor geram correntes elétricas. Foi justamente quando eu mostrei naquela hora que eu tinha uma bobina que era interligada num equipamento e eu botava o ímã indo e voltando. Então, quando ele fala a variação no fluxo magnético no interior de anéis e espiras de material condutor geram correntes elétricas. A lei de Faraday, ele fala aí, lei de Faraday, nos indica a variação do fluxo magnético que pode induzir em uma força eletromotriz de um circuito fechado de material condutor. Variações do fluxo magnético podem ser geradas de acordo com o movimento de ímãs permanentes ou de outras fontes de linha de campo magnético, convertendo energia mecânica em energia elétrica. É justamente, por exemplo, assim,
quando eu tenho um ímã passando por dentro de uma bobina. Eu tenho a energia mecânica, que é o ímã entrando e o ímã saindo. Ele gera nessa bobina uma diferença de potencial, e essa diferença de potencial ocasiona uma geração de uma corrente elétrica ao redor, né? Ele vai ser induzido eletricamente por conta de um ímã que circulou dentro do espaço circular da bobina. O movimento de um ímã pode ser transformado em uma corrente elétrica. E uma corrente elétrica pode gerar campos magnéticos capazes de repelir o ímã. Ok. Se eu pegar uma bobina e colocar ela eletrizada, energizar ela, eu vou estar criando um eletroímã. Esse fundamento de eletroímã, ele é o que faz... Não sei se vocês já assistiram na televisão, filmes, alguma coisa, que existe um guindaste que ele coloca um ímã no teto do carro e levanta o carro pelo teto. Esse ímã que ele coloca em cima, ele é um eletroímã. Ele aciona o circuito elétrico, esse circuito elétrico passa por essa bobina adquire uma característica magnética, e aí ele muda de um lugar para outro. Quando chega lá no local, ele solta o botão, aí já solta a carga elétrica, ou solta o carro que está suspenso pelo ímã. Porque ele é ele tá servindo de bobina que gerou o campo elétrico, e o campo elétrico está acoplado com o campo magnético, que é isso que a gente está falando. Na hora que você coloca energia elétrica, você gera os dois campos. Então, eu tenho aí a lei de Lenz. Vamos fazer o seguinte, eu vou voltar aqui nessa tela, deixa eu interromper o compartilhamento. Deixa eu abrir aqui a câmera. Vamos fazer o seguinte, são 8h15, vamos dar um intervalozinho de 10 minutos, que é a hora que é devida do intervalo, não é isso? 10 minutos a gente está por aqui de volta, tá? Em 5 minutos, eu vou bloquear o meu microfone aqui, em 5 minutos eu estou de volta, já abro meu microfone para tirar dúvidas, alguma coisa que vocês tenham. E em 10 minutos a gente volta com a aula, bacana? Ok? Vou interromper aqui a minha câmera, e eu vou interromper o meu microfone por 5 minutos. Deixa eu tirar logo a lista de frequência. Vocês estão aqui. Então, estamos com 29 pessoas. Show de bola. Vou bloquear meu microfone, tá bom? Então, daqui a 5 minutos eu estou de volta.
Senhores, estamos de volta. Deixa eu abrir aqui a tela. Como é que vocês estão aí? Tudo tranquilo? Voltamos. Ainda estão por aí? Ou já se dispersaram? Ainda não. Aqui. Show de bola. Firme e forte. É isso aí, vamos embora. Vou interromper aqui a minha tela, a minha câmera, e vou expandir a tela para a gente poder conversar. Pronto. Falamos sobre essa questão dos fenômenos eletromagnéticos, elétricos e fenômenos magnéticos. E deixa eu clicar aqui. Pronto. E agora vamos falar sobre a lei de Lenz. A lei de Lenz diz o seguinte: o campo magnético gerado pela corrente induzida no condutor por uma variação de campo magnético externo sempre se oporá a essa variação. Segundo a lei de Lenz, o sentido da corrente induzida é tal que o campo magnético por ela criado é oposto à variação do fluxo magnético que deu a origem. O que é que ele está querendo dizer? Deixa eu ver quem é que está lá, chegando agora. Vamos lá. Então, o que é que ele está querendo dizer? Vocês observam que ele diz aqui: o campo magnético gerado pela corrente induzida em um condutor por uma variação magnética externa, ou seja, quando ele está do lado de fora do condutor, ele tem essa questão. Ele observa que aqui eu tenho uma bobina, nessa imagem que vocês estão vendo, e eu tenho um fluxo de campo magnético circulante dentro da bobina, nesse sentido, da direita para a esquerda. E os campos externos, eles são criados no sentido oposto. Eles são criados no sentido da esquerda para a direita e vai voltando para seguir o fluxo normal. Ele tem esse campo que vocês estão vendo externo, ele é criado ao longo dessa bobina, né? Ao longo dessa bobina. E ela é presente em 360 graus. Todo ao redor do seu campo tem essa formatação. Havendo diminuição do fluxo magnético, a corrente criada gerará um campo magnético de mesmo sentido do fluxo magnético da fonte. Eu tenho aqui esse fluxo magnético interno, que é circulante, e ele cria esse fluxo magnético inverso do lado externo do condutor. Quando eu diminuo esse fluxo magnético, ele se realinha, e eu vou ter essa criação do fluxo magnético externo no mesmo sentido do fluxo magnético interno. É o que ele fala aqui. Havendo aumento, a corrente criada gerará um campo magnético oposto ao sentido do fluxo magnético da fonte. Novamente, se eu subir essa corrente elétrica, ele cria um campo magnético externo no sentido oposto. Dependendo da movimentação dada pela espira, ocorrerá aumento ou diminuição do fluxo magnético. E, com base nesse movimento, podemos determinar o sentido da corrente criada. Ela tem aí de afastamento, que é a diminuição do fluxo magnético, que é no sentido horário, e de aproximação, que é o aumento do fluxo magnético, que é no sentido anti-horário. Com a variação do fluxo magnético, mesmo constante, gera uma corrente elétrica intensa ou não. Depende-se do campo que forma a espira circular. Onde é que a gente utiliza essa questão do fluxo magnético? Quando nós estamos falando de espiras e tem um ferro magnético dentro, ou seja, quando a gente está falando de transformadores. A gente tem essa geração do fluxo magnético, essa energia que é criada, é gerado um fluxo magnético no interior da espira, e esse fluxo magnético, ele tendo um ferro magnético dentro dessa espira, ele vai circular pelo ferro magnético, imantando, ou seja, transformando em ímã todo esse ferro magnético, que ele vai levar essa carga magnética para o secundário, e no secundário, esse campo magnético vai criar energia elétrica do lado do secundário, que é a saída do transformador. Então, eu tenho aqui agora construções próximas à eletricidade, às redes elétricas. Eu tenho aqui o seguinte: quando a distância D for maior do que 5 metros, os trabalhos poderão ser executados sem proteção contra contatos acidentais. Quando a distância D for entre 1,38 e 5 metros,
da alta tensão, 3,8 ou 34 kV, que no caso aí é média tensão. Ou entre 70 centímetros, que é 0,70 metros, e 5 metros, que é baixa tensão. Usar tapumes, plataformas ou anteparos, ou ainda andames com anteparo, divisórias, telas, redes e etc. Então, eu tenho que manter um distanciamento para trabalho de redes elétricas. Eu tenho duas influências aí. Eu tenho influência elétrica e tenho influência magnética. Existem casos de pessoas que levam descargas elétricas, eu conheço, acho que umas 3 pessoas, que levaram descargas elétricas da rede de 13.8 sem tocar na rede 13.8, através de indução elétrica. Eles estavam segurando um equipamento metálico, o pessoal que trabalha com fibra ótica, quando eles vão lançar a fibra ótica, para fixar no poste, ele utiliza, para prender a fibra, uma alça pré-formada. Ela é metálica e ela prende num olhar que fica preso no poste. E então, assim, enquanto eles estavam colocando a alça pré-formada, na hora que ele levantou a mão, a alça pré-formada, que ela é metálica, ela passou perto da rede de 13.8, não tocou a rede 13.8. E ele recebeu uma descarga elétrica que ficou desmaiado em cima do poste. Acontece. É disso que eu estou falando a respeito quando eu falo aqui de campo elétrico e campo magnético. O condutor, ele tem o campo elétrico e o campo magnético acoplado ao mesmo tempo. Então, ela vai atrair o que for metal por conta desse campo magnético, e ele vai ser induzido um campo elétrico, até uma tensão elétrica, quando você se aproximar demais do condutor. Então, mesmo sem que você toque, o condutor pode emitir uma corrente elétrica se você se aproximar demais. Isso se ele não tiver isolação, né? Professor. Oi, sim, pode falar. Boa noite. Se eu interromper o senhor, vou atrapalhar muito não, porque se for eu paro por aqui, não pergunto nada. Certo. Pode falar, não atrapalha de forma alguma, pode falar. Olha, veja só, o ventilador simples mesmo, esse de residência. Sim. Ele tem uma bobina, né, que ali é de ferro. Certo. Várias esfirras, né? Certo. Envolvida em cobres. Certo. E tem um eixo... Pode falar, estou lhe ouvindo. Aí tem um eixo com 2 rolamentos simples em cada extremidade. Certo, isso mesmo. Quando você coloca na eletricidade, na corrente elétrica, aí assim, é isso que eu quero que o senhor corrija, mas foi o que eu entendi. O que acontece? Fica o sistema aguarda o primeiro impulso para entrar em movimento. Quando acontece esse primeiro impulso, não precisa mais assim, não precisaria tanto de energia. Aí a minha pergunta é assim, por esse lado que eu entendi, então não há um consumo muito alto e realmente é uma impulsão que acontece, ou eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. E a outra pergunta é assim, sim, pode falar, estou lhe ouvindo. Pronto, esse primeiro caso o senhor entendeu, né? Entendi, sim. Pronto, agora o segundo caso. Em relação ao gerador do carro, a bobina do ventilador não tem campo magnético, assim, campo magnético tem, só não tem ímã não tem. Certo. Já no gerador tem ímã. São os mesmos princípios, um eixo, milimetricamente, sem ter contato, senão o rotor não gira, né? Se tiver algum contato. Isso então, mesmo. Aí, sob medida, bem milimétrico, já esperando só a impulsão. Aí tem dois princípios. Tem 2 princípios que acontecem ali. Esses 2 fatores seriam responsáveis pela geração de energia, o movimento do motor do carro e o ímã. Qual é, assim, os 2 princípios que... eu queria que você falasse sobre isso, essas 2 colocações que eu fiz aí. Muito obrigado, professor. Boa noite. Certo, nada, beleza.
Vamos fazer o seguinte, eu vou para poder responder a você, eu vou precisar desenhar um pouquinho para poder entender, porque foge um pouco dessa apresentação. Então, vamos fazer o seguinte, mas vamos, eu vou continuar a apresentação aqui. A sua pergunta foi muito pertinente, não tenha dúvida disso. Você consegue enxergar a minha apresentação, quando eu estou falando aqui? Sim, tudo bem, mas assim, foge do assunto, porque se fugir, deixa quieto. Não, foge não. Foge do assunto não. Porém, assim, é um assunto paralelo a esse nosso. Ele é bem convergente, os dois. Porém, é uma coisa que aí já está partindo para a questão de motores elétricos. Aí eu vou passar essa parte de motores elétricos, só que eu queria passar para essa parte um pouco mais no final da aula, que a gente interrompe a gravação e a gente vai falar e eu vou lhe explicar como é que isso acontece. Tá bom. Eu falei Pode ser, só falei por uma questão de curiosidade e achei que ia ajudar na aula, só por isso. Não, mas show de bola, e vai ajudar, só que é um assunto um passo mais à frente, vamos dizer assim, mas a gente vai fazer isso sim, beleza? Então, rapidinho aqui, 1 minuto só. Tá bom, professor. Sim, senhores, vamos lá, voltei aqui. Então, do que é que nós estávamos falando aqui? De campo elétrico, que ele é gerado, campo elétrico e campo magnético, que ele pode ser gerado através de proximidades a trabalhos com rede elétrica. Então, nós falamos sobre esse primeiro ponto. Nesse segundo ponto, eu tenho aqui uso de tapumes. Nesse primeiro daqui, ele estava sem tapume, porque a distância dele estava acima de 5 metros. Nesse daqui, eu tenho o uso de tapumes. Eu tenho aqui, para vocês terem uma ideia, esse trabalhador que está com a haste metálica segurando, vai bater no tapume e não bate na rede elétrica. Então, eu tenho também aqui a plataforma com um anteparo, que ele chama, que é essa proteção, para evitar o contato com a rede elétrica também. Eles vão trabalhar aqui voltados para o prédio, mas que eles têm essa proteção para evitar o contato com a rede elétrica. Então, aí ele bota assim, quando a distância D for menor do que 1,38, para as tensões de 13,8 e 34 kV, ou menor a 70, consulte uma concessionária, pois a estrutura da rede deverá ser modificada de maneira que atenda o distanciamento seguro, normatizados pela NR10, sendo os custos de responsabilidade do construtor. Não são permitidas edificações ou trabalhos que localizem acima ou abaixo da rede de distribuição. Aí eu tenho aqui, construções próximas a redes elétricas, está aqui, o poste está pertinho do prédio, e a situação 2 é a realocação, que seria a situação ideal, que é quando você coloca ele do outro lado da rua. Aí tem aqui, distâncias mínimas de afastamento seguro entre edificações e redes de distribuição de energia elétrica. Aí tem aí 13,8 volts de alta tensão e 220 volts em baixa tensão. Então, eu tenho aqui, para esse primeiro caso, eu tenho afastamentos horizontais e verticais entre os condutores e o muro. Aqui está o muro, aqui na figura 1. Eu tenho a altura do condutor elétrico que passa, tem que ser 3 metros. Eu tenho que ter aqui 500 de distanciamento, e ele tem 2.500 aqui nessa parte aqui, de altura 2.500 aqui, na altura do muro, seria 2,5 metros. E eu tenho aqui 3 metros, então mais meio metro de altura, a distância do primeiro isolador do poste aqui. E eu tenho, aqui na parte mais alta, eu tenho a 1 metro do muro, que é na parte mais externa do muro. Aí eu tenho aqui a outra foto. Afastamento vertical entre os condutores e o piso da sacada. Então, eu tenho uma distância que ela tem que ser levada em consideração e tem uma altura que deve ser levada em consideração também. Então, eu tenho a sacada do prédio aqui e eu tenho as alturas e as distâncias que são normatizadas. Eu tenho aqui, na figura 3, eu tenho a outra sacada aqui
e eu tenho a altura em relação à parte de baixo da sacada e a distância do isolador que está no poste. E na foto 4, eu tenho aqui o afastamento horizontal entre os condutores e a parede do edifício. Então, aqui está a parede, eu tenho que ter 1 metro de distância em relação ao do isolador superior, que é o isolador castanha, para a parede da construção. Eu tenho aqui as distâncias mínimas de afastamento seguro. Novamente, eu tenho o afastamento horizontal entre os condutores e o piso da sacada, terraço em edificações, que aqui você observa a cruzeta agora, a situação 1, e agora eu tenho a situação 2, que seria o poste com a cruzeta mais afastada. Aí eu tenho aqui agora, no segundo caso, o afastamento horizontal entre os condutores e a cimalha, no caso, e o telhado. Está aqui o telhado da casa, baixinha, tem a altura, tudo certinho. E aqui eu tenho o afastamento horizontal entre os condutores e uma placa de alumínio, uma placa de anúncio, uma placa que seja condutora, que ela tem que ter essa distância de proteção. E, senhores, eu tenho aqui para vocês, na verdade, uma mensagem de Nikola Tesla, que ele diz o seguinte: em todo espaço há energia. É uma questão de tempo até que os homens tenham êxito em associar seus mecanismos de aproveitamento dessa energia. Nikola Tesla. Nikola Tesla é um dos principais estudiosos da energia elétrica. Vale a gente dar uma olhada melhor sobre Nikola Tesla. E como um bônus, eu estou colocando aí esse código QR, que eu elaborei aí esse código QR para direcionar para a biografia e principais inventos de Nikola Tesla na internet. A página já está disponível. Vocês posicionem aí a câmera do celular nesse scanner e você já se direciona para lá. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Professor, eu queria só fazer uma pergunta sobre essa questão do... Vou botar aqui, abrir a câmera. Professor? Eu estou aqui.